quero ficar mais sem vergonha. E aí? Às vezes você se sente com vergonha de viver algumas coisas ou de expressar alguns desejos que ficam tão guardados dentro dessa caixa preta. Às vezes a gente sequer nos permitimos imaginar coisas que são do nosso desejo. E às vezes são coisas simples, naturais, legítimas, factíveis, possíveis, mas que por algum motivo nós ficamos com vergonha de viver, de experimentar uma vida mais livre, mais prazerosa. Então, dentro dessas coisas que às vezes são impronunciáveis, das quais nós dizemos que temos vergonha, normalmente nós justificamos essa vergonha com uma fala que é automática e é correta também, que é eu sou tímida, né? É uma definição. Então, nós nos definimos ou nos consideramos tímidas e eu quero diferenciar a timidez da vergonha, que sim, né? A vergonha pode fazer parte desse componente da timidez, mas em alguns aspectos elas podem ser bem distantes. Então, vamos lá, vamos começar pela timidez. Né? A pessoa que é tímida, homem ou mulher, criança, adulto, né? Independente de quem quer que seja, a timidez é aquela sensação, aquela emoção que nos constrange de ser o centro das atenções, classicamente. E essa definição eu estou trazendo pela medicina chinesa, como a gente lida com isso. Então, quando nós temos presente a timidez, nós temos vergonha de nos expor, de estar ao centro. É classicamente aquela situação, a pessoa tímida, ela tem dificuldade, por exemplo, de estar em evidência. Ela tem dificuldade de chegar em um lugar e todo mundo voltar as atenções para ela. Então, uma criança tímida ou uma pessoa que é tímida, ela quer chegar, por exemplo, numa festa ou em algum ambiente, na hora que já está tudo cheio e que ninguém vai prestar atenção, ou em algum momento que ela, né, o chegar em um lugar, o estar em evidência é difícil. Apresentar um trabalho, falar ao microfone, ser o centro é difícil. No que toca aí a questão da libido, da sexualidade, tudo que quer dizer que ela vai se expor, para ela muito difíceis, né, e que às vezes as pessoas trazem como receitas mágicas, assim, faz um striptease, dança, vai aprender a se soltar. Então, para essa pessoa, às vezes, fazer uma aula de dança já é um desafio imenso, assim, como assim ela vai entrar numa aula, estar no meio das pessoas e se apresentar ali de forma que para ela, né, que ela nunca fez isso, ela se considera dura, né, ou ela não quer que as pessoas vejam, né, isso para quem é tímido é difícil. Pode ser uma timidez muito, muito forte que comprometa as relações sociais, né? Nós temos pessoas assim muito tímidas que têm muita vergonha assim, de conversar qualquer coisa com qualquer pessoa, né? De ter a sua vez, e temos pessoas menos tímidas. Então, se é uma timidez assim, né, tudo que é extremo, gente, tem que ser buscado um tratamento, uma abordagem, né, porque às vezes compromete né, uma vida satisfatória, assim, minimamente funcional. Mas se há uma timidez que às vezes ela não vai conseguir fazer, por exemplo, um striptease, né, não vai conseguir incrementar a sua vida, da sua sexualidade, não precisa fazer striptease, ok? Tem gente que passa uma vida inteira e nunca fez, assim, isso não precisa ser do repertório. Essas pessoas que têm, essas mulheres, né? Estou conversando com vocês aqui, mulheres, essas mulheres que têm esse tipo de timidez é aquela que cura com uma taça de vinho, sabe? Assim, então ela vai para um lugar, ela vai para uma festa e ela bebe um pouco para ficar com menos vergonha. Então, quando ela bebe um pouco, ela consegue dançar, ela consegue entrar, né, nesse jogo social aí da sedução, ela consegue perder a vergonha de paquerar, né, de conversar com alguém. A bebida, às vezes, faz parte desse ritual íntimo, né? Então, às vezes, o homem oferece, né, nesse encontro, tem um pouco de bebida, às vezes, para a pessoa perder essa timidez,
perder essa vergonha, né? Que vai, o que que o álcool traz energeticamente? É literalmente um calor, o álcool esquenta, né? E na medicina chinesa tem um vídeo sobre isso, você pode buscar aí, né? Que fala tanto de ansiedade como de falta de fogo, né? Então essa falta de fogo faz a pessoa ficar mais retraída, e quando ela tem um pouco de álcool aí, ela tem um fogo. E tem outras formas da gente atravessar isso, tá? Mas às vezes a pessoa faz esse uso eventual, e o que eu chamo a atenção é, se você precisa disso sempre para se relacionar, né, é um sinal de observação para você. Observe se pode ser de outra maneira. Mas essa pequena timidez que uma taça de vinho, né, que um pouco de cerveja, um pouco de álcool traz, literalmente é uma falta de energia nesse elemento fogo, que traz esse fogo aí, e essa pessoa se solta, né? Então ela tem às vezes essa estratégia. Para essa pessoa que é tímida, toda situação de exposição requer dela um investimento maior, um treino. Então, se ela precisa estar em evidência, ela vai ter que ensaiar várias vezes, né? Se ela quer fazer isso, trazer para a relação dela, quanto mais íntima do outro, né? Quando ela tem um melhor conhecimento, quando ela se sente mais à vontade, quando esse parceiro, essa parceira vai sendo um parceiro não eventual, né? Um parceiro que ela tenha, que ela conheça, que ela crie uma intimidade. Para quem não tem problema de timidez, não, né? Tem gente que tem, para a pessoa tímida, por exemplo, tirar a roupa vai ser muito difícil, né? Mostrar as vergonhas. Ela vai ter mais, ela é mais pudica, né? Ela tem mais pudor disso, é difícil para ela se expor. Para quem não tem essa dificuldade, essa pessoa se relaciona, né? É mais fácil relacionar com pessoas eventuais, é mais fácil ela tirar a roupa, né? É mais fácil ela se soltar, né? Então aqui nós estamos falando das pessoas tímidas. Para as pessoas tímidas, apoia criar vínculos, criar relação onde existe afeto e onde existe intimidade, e se aceite e entenda que para você sair ou ter intimidade ou se soltar com uma pessoa que você não conhece, será mais difícil mesmo. E no meu ponto de vista, isso é até uma coisa bem protetiva, né, da sua intimidade, da sua energia, do seu relacionamento. Então se respeite nesse sentido, mas precisa se trabalhar para criar essa intimidade e ter, né, esse momento de ficar à vontade com quem quer que esteja com você nesse momento. Ousar e construindo uma relação de confiança e sentir confiança na sua parceria. Essa é uma timidez clássica, assim, 100%. Nós temos uma outra timidez que eu também já comentei sobre ela. As pessoas se declaram tímidas e, na verdade, elas têm um nível de exigência tão grande, um nível de perfeccionismo tão alto, que o que ela tem é um medo de fazer mal feito, ou um medo de não dar conta, ou um medo de não ser perfeito. Essa pessoa pode, por exemplo, não se relacionar ou ter a dificuldade de se envolver afetivamente, sexualmente, porque ela tem medo, ela tem muito julgamento, muita cobrança, então pode ser que ela tenha um alto nível de exigência com relação ao seu corpo, à perfeição do corpo, que não existe. Para essa pessoa, né, que não é uma timidez assim, como a primeira que eu falei, essa pessoa ela não tem a vergonha ali na hora que ela vai para o centro, né, numa apresentação, não, ela até não tem essa trava, mas ela tem uma autocobrança. O tempo inteiro que ela está falando ali, ela quer falar para arrasar. Quando ela não sente que ela foi a melhor, ela se sente muito frustrada. E aí, depois de uma apresentação, ela cai no julgamento. Né? E se essa pessoa tem esse padrão muito forte, ela também se considera tímida. Não, eu sou tímida, eu não gosto, mas assim, no fundo, ela não gosta porque ela quer estar ali para um jogo de conquista, por exemplo, para se sentir a melhor pessoa que esse cara, essa mulher já teve na vida. Ela quer se sentir com um corpo perfeito. Então, ela entra para uma relação, ela entra para um momento íntimo, assim, com muita dificuldade de se soltar, com muito controle em como o outro vai percebê-la. Ela quer ser a pessoa mais perfeita. Ela quer parecer que ela é perfeita na forma de se relacionar, na forma de se mostrar, na performance. Então é um alto nível de exigência. Se para você a timidez, a sua vergonha, você acha que você tem vergonha, você acha que você é tímida e você identifica que isso é muito forte, é extremamente importante você começar a não se comparar. A gente não tem que colher as histórias antigas dessa pessoa, a gente não tem que querer parecer
ser melhor. Nós sabemos que as histórias mudam, os relacionamentos mudam, as pessoas que passaram e que são importantes continuam tendo importância no coração do outro, mas se ela quisesse, ela estaria com outra pessoa. Então a gente vai construir uma relação com a nossa autenticidade, com aquilo que nos difere do outro, com as nossas imperfeições. Então, se você tem esse padrão, é extremamente importante começar a não se comparar, né, a se vigiar aí para não se comparar. Se está numa relação que ainda, né, mesmo numa relação que é mais profunda, mas principalmente numa relação mais superficial, mais inicial, se policiar e criar estratégias para você não ir atrás de rede social, de ficar stalkeando o outro, olhando quem se relaciona para ver se tem alguém mais bonito, porque isso vai te deixar muito insegura. E você vai para aquela relação imaginando que outras pessoas foram melhores, né, ou que outras pessoas são melhores. Você pode e deve competir consigo mesma, né? No sentido de querer se melhorar a cada dia, não para o outro, mas para você mesmo, né? Porque a vida é um movimento de constante melhora. A gente pode entrar num processo e amanhã eu posso estar melhor do que hoje. Depois de amanhã eu estou melhor, né? E a gente se vê num crescente. E se a gente não começa esse caminhar, a gente não melhora nunca. Afetivamente, sexualmente também. Né? À medida que a gente vai criando intimidade, que a gente vai criando experiência, a gente está disposta a novas experiências, ou novas formas, ou novas sensações, não que isso tenha que ser, né, uma busca desvairada por fora, gente, é uma autopermissão de estar inteira nessa relação, e assim nunca um dia vai ser igual ao outro, né? Nunca um momento vai ser igual ao outro, e a gente não precisa também ficar na expectativa de o melhor momento, o momento mais intenso. Para essa pessoa que tem essa timidez ou que é extremamente autoexigente, que entra na comparação, os superlativos, né, da gramática, que é o ser melhor ou ser pior, não apoiam. Vamos deixar o superlativo para as descrições literárias, para enriquecer, né, a nossa leitura, o nosso repertório literário, as descrições, mas não para nos descrever. Senão a gente começa a se identificar, e é assim, a gente é extremamente impiedosa, né? E os homens também impiedosos. Esse padrão é assim, a gente busca ser o melhor e a gente sempre tem a impressão que é o pior. Então a gente fica num lugar de muita frustração. Isso também vem como uma relativa timidez.